Olá, meu nome é Júlio César e eu sou do curso de Sistemas da Informação. Meu nome é Pedro Farias, eu sou do curso de Ciência da Computação. Bom, e aí vamos apresentar o trabalho de paradigmas da programação, trabalho de vídeo 2. E eu vou explicar um pouquinho porque a gente escolheu o Pixel Dungeon, né? Escolhemos o Pixel Dungeon, pois nós dois já tínhamos jogado o game pelo celular, e por se tratar de Android, né? Tinha muita chance de ser em Java, e por sua vez uma linguagem orientada a objeto. Então, nós ligamos os pontos e fomos pesquisar. E descobrimos que é bem orientado a objeto. Sim, e por causa disso, né, pela facilidade de encontrar que, como o jogo é open source, encontramos ele no próprio GitHub e demos uma analisada. Mas, bom, basicamente o jogo se constitui dos três pilares principais da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Cada trecho normalmente tem os três pilares no meio do seu código, mas pegamos trechos onde eles apareciam mais e utilizaremos eles para explicar cada parte separadamente. Começando pelo encapsulamento, que vamos lá. Bom, agora eu vou falar do encapsulamento. Bom, se conceitua-se encapsulamento como sendo o processo utilizado para proteger os campos e operações de uma classe, seus atributos e métodos, permitindo assim que apenas os métodos públicos, os métodos setters e getters, que só eles sejam acessados pelos usuários daquela determinada classe. Bom, em resumo, os métodos e os atributos constituem de três tipos: os métodos e atributos públicos, que podem ser acessados por qualquer classe, eles são públicos a qualquer um. Os protegidos, que são acessados apenas pela própria classe e seus herdeiros. E o privado, que somente podem ser acessados pela própria classe. Neste caso, no exemplo do Pixel Dungeon, eu utilizarei a classe dos mobs para demonstrar essa parte do encapsulamento. Neste caso, com o conceito que falaremos posteriormente, a classe mobs ela é herdeira da classe Actor, que precisa ser comentada porque a classe mobs tem as variáveis muito importantes da classe Hector que que constituem basicamente o centro de cada personagem, que são as variáveis que constituem a quantidade de vida que ele tem, a defesa, a velocidade, se ele está voando, se ele está preso, se ele está invisível e qualquer outra coisa simples que todo ator do jogo poderia ter, como até mesmo o nosso próprio personagem. Mas por que elas não estão públicas? Elas não, estão públicas, mas não protegidas ou até mesmo privadas. Bom, analisando o código, dá para notar que, como eles são seus inimigos, você terá de lutar contra eles. É necessário sabermos qual a vida deles, quanto de vida eles têm. Assim, nós podemos ter um acompanhamento daquela barra de vida que aparece em cima dos inimigos. E também poder acessar através de itens ou que o jogo possui, ou até mesmo magias, conseguir ver esses status uh, durante o jogo. Bom, na classe mob agora mesmo, temos os textos aqui no começo, os textos referentes às ações que os mobs fazem, como caso você morra para algum deles, tem uma string dizendo que o nome do mob matou você. Como também os estados desses mobs. Os estados se referem a basicamente o método que eles não bem o método, mas sim o seu, como posso dizer, o seu jeito de agir no mapa. Neste caso aqui tem o sleeping, que seria basicamente ele fica parado dormindo e você poderia surpreendê-lo atacando sem que ele o veja. Mas também tem o método que ele tá hunting, que seria caçando você, procurando ativamente o seu personagem para atacá-lo. Nesse trecho de código aqui, nós podemos ver claramente os vários métodos de ação dos mobs,
mas que nesse caso não entraremos em detalhes porque eles não são exatamente desse jogo. Eles são como se fosse uma API ou uma biblioteca que esse desenvolvedor criou para todos os jogos que ele já fez. Bom, mas para que explicar isso tudo, né? Bom, para apenas mostrar essa parte aqui onde são declaradas cada mob separadamente. Como você pode ver, cada um tem suas particularidades, né? Cada um tem uma quantidade de vida diferente, alguns possuem chance de possuir loot, e alguns têm uma defesa maior. Inclusive, né, por exemplo, o morcego ali, o Bat, tem a variável com flying setada como true. No caso, ele consegue voar. Interessante ver que lá no em mob todos os mobs eles eram setados como agressivos. Nesse caso da estátua, ela é a única que precisa ser modificado o valor para passivo, que significa que basicamente ela não vai lhe atacar enquanto você não atacá-la. Bom, passando um pouquinho para herança, né? E classe abstrata, a gente encontrou esses conceitos bem abordados na parte de itens do código, né? Para lembrar um pouquinho, a herança é o mecanismo pelo qual uma classe possa estender outra classe aproveitando seus métodos e atributos. Por exemplo, na classe item no jogo, ela implementa várias mecânicas comuns entre todos os itens, como o de ele poder ser colocado no inventário. Mas a gente sabe que em um jogo vai ter vários tipos de itens que vão precisar de coisas específicas. No caso, os itens tem itens que podem ser equipados no personagem, né? Mudando alguns status dele. Então, o dev ele criou uma classe abstrata que se chama Equipable Items, que são itens equipáveis, né? Para dar uma lembrada sobre classe abstrata, uma classe abstrata é uma classe que serve de modelo para outras classes. Ela sempre será uma superclasse genérica e suas subclasses serão mais específicas, né? Além disso, ela não pode ser instanciada e pode ou não conter métodos abstratos, podendo ser implementado nas classes descendentes, né? E ele criou essa classe abstrata, né, o Equipable Item, que implementa a capacidade de equipar um item e, e posteriormente ele fez outros tipos de itens, como armaduras, armas que são descendem da Equipable Items, né, que são itens que podem ser equipados. E por sua vez, quando ele faz a implementação de weapons, né? Como o weapons é um item equipável, ele herdará todos os métodos que são necessários para essa mecânica do jogo, né? Que, que porque por ser uma descendente de equipable item, né? Por sua vez também, weapons elas têm qualidades únicas que também diferenciam de outra classe, que é reutilizada nas classes Melee Weapon, Missile Weapon e Enchantment. E dentro dessas subclasses de weapons, ele cria armas únicas como o Boomerang, que é um item equipável, que é uma arma do tipo Missile Weapon, que vai ter suas qualidades únicas. Ou seja, ele vai herdar métodos tanto de itens, quanto de equipable items, quanto de weapons. E também de missile weapons. Bom, e indo um pouco também para o polimorfismo, né? A gente encontrou o polimorfismo bastante abordado na parte das plantas do jogo também, né? Para relembrar um pouquinho sobre o polimorfismo, o polimorfismo é um princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação
mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, dando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. Como exemplo, temos alguns trechos de códigos que vamos mostrar, mas cada planta é uma subclasse da classe Plants. Todas as plantas têm uma forma de reagir ao serem ativadas. Cada uma faz um efeito diferente, basicamente. E por isso é utilizado o conceito de polimorfismo, onde as demais classes derivadas podem invocar os métodos que têm o mesmo nome, mas se comportam de formas diferentes de acordo com o tipo de planta. Bom, por exemplo, temos a Fire Bloom, que quando tocado, passado por cima, o seu personagem passa por cima dela, ela queima tudo ao redor. Ou a Earthroot, que quando tocada, cria uma armadura natural em volta do seu herói, afetando o atributo Armor Class, que eu citei lá na parte de encapsulamento, que é um atributo do seu personagem. Agora concluindo o nosso trabalho, né, o que podemos concluir dessa historia no código do Pixel Dungeon? Historia não, análise. Bom, eu concluí basicamente que orientação a objetos é muito bom, né, cara? É um ótimo paradigma. Porque basicamente, utilizando os três conceitos principais da orientação a objetos, que foi a encapsulamento, o polimorfismo e a herança, nada muito avançado, nem mesmo o Threads eles chegaram a usar. Esse desenvolvedor, né, criou um jogo simples, nada muito absurdo, mas que prende a atenção das pessoas que baixam ele por um tempo considerável, inclusive prendeu o meu. E ele disponibiliza uma quantidade absurda de caminhos a se seguir e cada level que tu segue, por mais que tu jogue de novo, nunca vai ser igual, as coisas não vão ser as mesmas. E tudo isso com um conceito simples, é algo magnífico. Claro, né, a gente não pode deixar de lado a facilidade de expandir uma nova mecânica do jogo, como a gente demonstrou várias vezes as plantas ali, os próprios mobs, com simplesmente uma classe estendendo a outra, ou derivando da outra, herdando da outra. Por exemplo, nossos personagens, os NPCs, os mobs, todos eram derivados de uma só classe que todos tinham características compartilhadas. Então é muito interessante trabalhar com orientação a objetos pela facilidade que ela te traz, como também a grande quantidade de coisas que podemos fazer com coisas simples. Que eu acho que isso é a nossa conclusão maior.